Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui no meu primeiro episódio gravando de 2025. Estou junto com o meu amigo Pedrão. E aí, Pedrão? De volta, Murilão. É, né? As férias foi boa, mas voltamos ao trabalho, né? Murilão teve umas férias aí de uns 3 meses. Não, mas do podcast, né? E aí, Pedrão, qual que é o episódio de hoje? Murilão, é um episódio que eu sou muito suspeito. Você que escolheu o tema, né? Ah, eu gosto demais. Escolhi você para falar comigo, que você é um cara que gosta muito também. Pessoal, esse é um episódio que vai ser desafiador para todo mundo que estiver ouvindo, porque eu acho que vai depender também um pouquinho da imaginação. É um episódio sobre bradiarritmias, tá? A gente vai tentar citar aqui as principais doenças, as principais alterações eletrocardiográficas, tentando correlacionar com a clínica e possivelmente com algum tratamento, não é isso, Murilo? É isso aí, é um tema muito legal, Pedrão, porque ele é bem heterogêneo, né? A gente vai se deparar e vai falar assim de pacientes jovens e assintomáticos até pacientes idosos e muito graves. Então, com certeza, todo mundo aí vai ter um tipo de contato com alguma bradiarritmia aí, né? Com certeza. E aí, Murilão, como é que tá estruturado o episódio? Me conta aí. Então, Pedrão, a gente vai falar aqui, né, da fisiologia do estímulo cardíaco. Vamos citar as principais bradicardias, né? Sendo elas de condução ou de estímulo. Tratamento, seja ele de forma eletiva ou de emergência. Boa. E eu já vou trazendo aqui o desafio para o ouvinte, né? É um desafio interessante que, na verdade, eu aprendi ele na cardiologia, né? Depois de alguns meses já dentro da cardiologia. Murilão, qual o mecanismo de bradicardia que está relacionado no infarto agudo do miocárdio, tá certo? Que não é o relacionado à isquemia dos nossos sinusais ou do átrio ventricular. Pedrão, vamos ver se o pessoal sabe. É um nome meio difícil até de falar, inclusive. É, um nome meio difícil. Murilão, então começando pela definição, né? Vamos definir exatamente o que é uma bradicardia, né? Uma bradiarritmia. Quando a gente fala da definição propriamente dito, vai ser aquelas arritmias ou situações clínicas em que a frequência do paciente está abaixo de 50 batimentos, tá certo? Seja ela necessariamente sinusal ou não. A gente já vai citar uma por uma. E falando agora um pouquinho sobre o próprio sistema de condução, né? Eu quero que todo mundo tente lembrar das aulas lá da fisiologia, né? Lembrar daquelas ondinhas da despolarização do coração e das células, né? Lembrar que a despolarização clássica, né, de uma célula miocárdica, no músculo propriamente dito, né, vai envolver aquela fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E a fase 4, eu quero que todo mundo lembre que ela é uma fase que ela é quase horizontal, ela é quase reta, né, nas células de miocárdio. Quando a gente fala de células do sistema de condução, principalmente quanto mais altas elas forem, né, mais próximas do sistema do nó sinusal, elas vão ser uma fase 4 que ela é ascendente, ela é ascendente lenta. De forma essa que ela propriamente ela pode dar um próprio estímulo, né? Não depende de um estímulo retrógrado, né, vindo para ela despolarizar. Ela por si só ela faz uma despolarização, que por si só a despolarização que é rápida, ela é um pouquinho mais lenta. E cada célula do nosso sistema de condução, conforme ele vai descendo, né, nó sinusal, o nó AV, as feixes de His, as fibras de Purkinje, ela tem uma ascensão cada vez mais lenta. Por isso até, quando os focos que vão assumindo, conforme eles são mais baixos, eles são mais lentos, né? Quando a gente vai falar mais à frente aí dos BAVTs, quando a gente fala de um foco ventricular, normalmente ele é bem mais lento, com a frequência de 30, 40, em relação a um que vai ser juncional, né? Um escape juncional, que ele vai ter uma frequência mais alta, de 50, 60, muitas vezes o paciente é até assintomático, né? Murilão, agora fala aí as principais bradicardias clássicas que todo mundo tem que conhecer, as iniciais. Então, Pedrão, aqui a gente vai dividir em 2 blocos, né? As bradicardias por bloqueio de saída do nó sinusal e as bradicardias por bloqueio de condução. Começando pelas de bloqueio de saída, a mais comum, né, é a bradicardia sinusal, onde o próprio ritmo sinusal, né, então aquela onda P positiva em D1, D2 e AVF, conduzindo o QRS, ela vai estar numa frequência menor que 50. E na grande maioria das vezes é mais um achado, é do paciente, não vai gerar nenhum sintoma, né? Não determina doença na maioria das vezes, né? Não, grande mas maioria pode não. determinar, né? É. A gente vai até discutir isso mais à frente. Tem a arritmia sinusal, que é uma variação fásica do ritmo sinusal,
que ela vai variar de acordo com a respiração. E ela é mais comum em pacientes jovens e com bom condicionamento físico, né? E tem a pausa sinusal, quando o ritmo sinusal, né, o nó sinusal, não libera estímulo nenhum. Geralmente é maior que 3 segundos aí pra gente caracterizar como uma possível causa de um sintoma, né? Exatamente. E lembrar aí na pausa sinusal que ela vai ser uma pausa que ela não é proporcional ao que deveria sair do nó sinusal, né? Que aí eu vou falar mais à frente qual que seria, né? Exatamente. O Murilo explicou muito bem que aí são bloqueios de saída, né? De saída do nó sinusal. Seja porque ele está saindo menos do que deveria numa bradicardia sinusal, ou ele está saindo dependendo do sistema vagal ou não, fazendo uma arritmia sinusal. Falando especificamente do bloqueio sinoatrial, o bloqueio de primeiro grau é um bloqueio que não dá nem para ver no eletro, tá certo? Que ele é basicamente um atraso fixo de saída do nó sinusal para a despolarização do resto do átrio. Ele vai ser visto especificamente no estudo eletrofisiológico, quando a gente vai ver especificamente lá o nó sinusal do nosso paciente, certo? Por isso que ele é um que você não dá para dar diagnóstico no eletrocardiograma. E existem os bloqueios do segundo grau e do terceiro grau. Do segundo grau, ele também é dividido em 2 tipos, que nem os bloqueios AV, que a gente vai falar mais à frente, tá? O do segundo grau, tipo 1, ele vai ser como? Conforme o atraso vai saindo, né, o atraso da condução do nó sinusal, ele atrasa para sair do próprio nó em si, né, dessa parte fibrosa que eu expliquei, ele vai progressivamente atrasando mais, tá? Como se fosse um vênculo clássico. E atrasando mais, aí você vai ter que imaginar comigo, os PPs vão encurtando, porque eles vão chegando progressivamente mais atrasados, tá? É tanto que gera como se fosse um aceleramento mesmo da frequência cardíaca ao ponto que ela bloqueia, certo? E ela bloqueia justamente fazendo uma ausência de P, porque a P não sai do nó sinusal, e vai ser num ponto que era para estar caindo a próxima P, certo? Ou seja, é como se fosse um fenômeno de Bankman de saída do nó sinusal. E quando a gente fala do tipo 2 do segundo grau, ele vai ser um bloqueio súbito, assim como é do tipo 2 do segundo grau no bloqueio AV, tá? E o que vai caracterizar de forma muito clara em relação à pausa sinusal é que é um bloqueio proporcional, tá? Tá lá vindo PP regular direitinho e uma P do nada some. E se você traçar um intervalo entre as duas, a do meio, né, a primeira P, a P anterior que conduziu, a P seguinte conduziu, a do meio que está bloqueada e a gente não vê P no eletrocardiograma, a gente vai estar vendo uma proporcionalidade. Tá certo? Lembrar que pode ser múltiplas, né? Pode ser o dobro, o triplo, mas é sempre proporcional. Às vezes tem 2 P's bloqueadas, às vezes tem 3 P's bloqueadas, né? Bloqueadas de saída, a gente não vai nem ver P no eletrocardiograma de superfície. Uhum. E do tipo 3, aí ela é que nem o BAVT, ou seja, há um bloqueio completo de saída do nó sinusal para o resto do átrio e vai ter um silêncio atrial. Não vai ter condução, não vai ter onda P presente, tá? Nesse caso ele não é como se tivesse uma P dissociada, é porque a P nem sai. E aí, como você falou, outros focos vão assumir o marca-passo, né? Exatamente. Seja um foco atrial, um foco juncional, né? E aí você não vai ver a onda P, você só vai ver a onda P sinusal, né? Você só vai ver uma onda P, seja ela de foco atrial ou às vezes o juncional que não vê, né? É perfeito esse teu comentário, Murilo, porque assim, é importante que o ouvinte, que às vezes não está tão familiarizado, entenda que o nosso coração ele tenta se proteger. Ele não vai deixar você fazer uma assistolia completa. Algum outro foco que ele tem menos competência para aquilo vai tentar assumir. E conforme esse foco é mais baixo, ele é uma frequência mais baixa. Aí podendo gerar sintomas. Exatamente. E também quando o paciente vai fazer o esforço físico, ele pode ter uma incompetência cronotrópica, né? Que é o paciente ele não atinge uma determinada frequência ao mesmo nível da intensidade do esforço físico, né? Teoria, né? Quando o índice cronotrópico ele não atinge ali pelo menos 80, 85% da frequência submáxima, né? Calculada. Frequência máxima, da né? máxima, que seria a submáxima, esse 80, 85. Calculado previamente, né? E resumindo, né? Todas essas arritmias que a gente falou até agora, elas são arritmias que dificilmente vão gerar uma instabilidade para o paciente, mas elas possivelmente podem gerar sintomas, né? Seja dispneia aos esforços, um pouco de fadiga, umas tonturas, né? Se você só documentar essas arritmias em exames de rotina ou foi um achado mesmo, você vai caracterizar o paciente como ele tendo uma disfunção do nó sinusal, né? O que é a causa, o que é o mais comum também. Isso. Agora, se você conseguir documentar que esse paciente vem tendo sintomas
e que esses sintomas são secundários a essas arritmias que a gente citou, aí você está diante de uma doença do nó sinusal, que inclusive é uma indicação de marca-passo definitivo, né, para alívio de sintomas, porque a mortalidade em si vai acabar não alterando tanto, né, Pedrão? Exatamente, é aquele paciente que você falou agora, ele tá, doutor, quando eu começo a caminhar, eu começo a passar mal, tem muita tontura, aí que vai vir um aliado dos nossos exames complementares, né? Você faz um teste ergométrico no paciente, a frequência dele não incrementa nada, ele começa a passar mal quando ele está no pico do esforço, claramente é um paciente que tem sintomas, porque ele tem uma incompetência cronotrópica. Ou não, ele faz uma pausa, ele faz um bloqueio sinatrial durante o esforço, ou mesmo durante a vida dele, ele tem sintomas. E quando a gente fala de indicação, a gente vai ter que lembrar que uma indicação clássica, quando a gente fala de pausa sinusal, é aquela pausa maior que 3 segundos associada a sintomas, tá certo? Síncope, mal-estar, coisa do tipo que você documente relacionado a esses sintomas, ou maior que 6 segundos sem sintomas, ou indicação um pouquinho mais fraca, né? Exatamente. Agora partindo para os bloqueios de condução, propriamente dito, não tanto os bloqueios de saída, vai entrar aqueles bloqueios clássicos, né? Os bloqueios AV. E o que é que a gente vai encontrar, né? Como eu expliquei lá atrás, todo sistema de condução ele aborda esse mesmo mecanismo. Ou ele vai ter um bloqueio fixo, né? Que vai ter um atraso fixo de condução, ou vai ter atrasos progressivos ou súbitos, ou uma completa dissociação, tá certo? De um foco que parte de um canto para o outro. Quando a gente fala dos bloqueios AV, o do primeiro grau é aquela história clássica do aluno que sempre chega atrasado, mas sempre chega. Ou seja, há um alargamento do intervalo PR, né, ou da condução da P para o ventrículo propriamente dito. Porém, o enlace atrioventricular ele ainda existe. Para cada P vai ter um QRS, ele só vai ter um PR mais longo. Existe um atraso na condução pelo nó AV, tá? Mas ele não bloqueia propriamente dito. Quando a gente fala dos bloqueios do segundo grau, aí que é um pouquinho diferente, né? Que aí vai ser aqueles bloqueios que a gente fala que podem ser progressivos ou súbitos, que é semelhante ao do sinoatrial que a gente discutiu. Do segundo grau, MOPTS 1 ou tipo 1, ele vai ter aquele bloqueio progressivo, ou seja, o PR vai alongando progressivamente, ele pode partir de um PR mais largo ou de um PR mais curto, mas vai alongando progressivamente até o momento que ele bloqueia e tem uma P sem condução para o QRS. Existe naquele momento específico perda do enlace atrioventricular. Uma questão que é interessante aí para todo mundo perceber é que assim, conforme o alargamento vai acontecendo do PR, se você notar como o atraso da mesma forma lá do sinatrial, ele está progredindo, existe até um incremento na frequência logo antes de bloquear, tá? E também tem uma outra coisa aí que ela é tiro e queda para se definir se é de fato um bloqueio de segundo grau MOPTS 1, que é o famoso VENCPA, ou não, que é justamente a grande questão. Você viu lá a P bloqueada, beleza. A P seguinte que conduz, ele vai ter um PR mais curto do que a P anterior à P bloqueada, tá? A gente vai estar vendo, sei lá, um PR de 200 na P anterior à bloqueada e na seguinte um PR de 100, vamos dizer assim. Essa é a forma clássica de definir se a gente está diante de um VENCPA ou não. Já quando a gente fala um bloqueio do segundo grau, MOPTS 2, que aí tem uns acrônimos não tão famosos como o VENCPA, mas alguns que chamam de fenômeno de Rey, ele já vai ser um bloqueio súbito. Ele não vai dar nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de indício que vai bloquear, ou seja, o PR vai vir fixo, e do nada a gente vai ver uma P bloqueada, tá? É aquela história, quando a gente vai comparar com os alunos, né? O anterior é aquele aluno que vem, chega no primeiro dia certinho, vai atrasando dia a dia até um dia que ele deixa de ir, mas no dia seguinte ele tenta compensar, chega cedo de novo. Nesse não, é aquele aluno que parece estar vindo sempre certo, só que do nada um dia ele falta, tá? Que no caso o que falta é o QRS propriamente dito. Beleza, pessoal? E aí a gente vai ter os BAV avançado, né? Quando pelo menos 50% ou mais das ondas P não conduzem. Então pode ser o 2:1, 3:1, 4:1, né? E o BAVT, onde há totalmente uma dissociação atrioventriculares, né? Atrioventricular. E aí você vai ver que o átrio ele tá num ritmo fixo e maior do que o ventrículo, e um ventrículo dissociado, mas também rítmico, só que numa frequência diferente da atrial, né? Exato. Existe até uma condição que gera muito desafio, né, quando a gente pega um eletro assim, que é aquela dissociação isorrítmica, né? Que às vezes, caprichosamente, o átrio está no ritmo muito próximo do ventrículo, e parece às vezes que as P's estão enlaçadas com os QRS, mas não estão, né? Isso acontece e pega às vezes de derruba do cavalo, né? É difícil de identificar essa diferença, né?
E também tem um bloqueio de ramo alternante, né? Você olha um eletro, hora tá bloqueio de ramo esquerdo, hora tá bloqueio de ramo direito. Isso também significa que ali o sistema de condução tá claudicando e logo vai bloquear tudo e fazer um BAVT total, né? Exatamente. E nesse contexto dessas arritmias, eu acredito que o pessoal saiba mais sobre elas, porque são arritmias que elas geralmente vão causar sintomas e instabilidade. Então, num pronto-socorro, onde a maioria aí dá plantão, você quase sempre vê uma arritmia dessa. Então, por isso que ela é mais difundida, por isso que o pessoal acaba sabendo mais dela, né? Exatamente. E assim, falando agora da questão de malignidade, benignidade, que você citou, né? As que vão ser mais malignas, né? Que tem potencial de bloqueio, que gerar sintomas e o paciente ficar sentindo mal, são as do segundo grau, MOPS 2 para frente. Segundo grau MOPS 2, 2 para 1, avançados, BAVT, todas essas têm potencial de mais gravidade. E em geral elas nem respondem a algumas medicações que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? E uma curiosidade é que o BAV 2 para 1, né? Ela pode ser tanto MOPS 1 quanto 2, né? Aí é uma curiosidade mesmo, né? Pode ser uma extrema, onde já largou e já bloqueou, ou pode ser realmente bloqueando uma e conduzindo outra, né? Boa, Murilão. E já que você falou aí de a gente encontrar esses casos no pronto-socorro, vamos falar mais ou menos como é que seria o manejo, né? O que a gente tem que fazer. O manejo inicial vai envolver aquele nosso avaliação clássica, né? Que a gente não pode excluir. História e exame físico, tá? Que são fundamentais. Na história é super importante a gente tentar definir se esses sintomas são súbitos, se são relacionados agora com esse contexto de bradicardia ou se às vezes o paciente já vem claudicando antes. Como o Murilo falou lá atrás, às vezes o paciente já vem queixando de tontura tem um tempo, já vem questionando, doutor, quando eu faço esforço eu não me sinto bem, às vezes eu passo mal, minha vista escurece. Às vezes pode ser assim ou pode ser súbito mesmo. Não, doutor, do nada eu tô sentindo isso. Não tinha nenhum tipo de sintoma, mas a partir daqui eu tô começando a sentir isso. E quais são os sintomas que a gente tem que ficar muito atento? São aqueles sintomas que podem determinar a instabilidade, tá? Principalmente uma dispneia súbita, que pode estar correlacionando com um possível edema agudo de pulmão, rebaixamento do nível de consciência, o paciente não está conseguindo conversar adequadamente contigo, ele está desorientado, tá? Angina, ele sentiu uma dor no peito, que isso pode estar referindo talvez um baixo débito que faça uma hipoperfusão coronariana, tá causando dor no peito, né? Talvez o paciente já tenha alguma lesão e por esse baixo débito ela está se tornando significativa ou pelo menos obstrutiva naquele contexto, né? E quando a gente fala do exame físico, ele vai tentar complementar essa avaliação buscando principalmente a gravidade, né? A gente tem que ver a perfusão do nosso paciente, se ela está adequada, fazer a ausculta adequada do nosso paciente, tentando ver se ele está crepitando, se ele está em edema agudo de pulmão, às vezes ver se ele pode ter algum sintoma focal, neurológico, tudo isso é fundamental. E a terceira parte, que aí talvez resumindo tudo que a gente já disse antes, é o eletrocardiograma, tá? É ele que vai tentar determinar para você. Ah, não, eu estou diante de um fenômeno de Wenkman, ele já é um fenômeno mais benigno. Estou diante de um BAV de primeiro grau, ou mesmo num paciente só com uma bradicardia sinusal. É um tratamento totalmente diferente de um paciente que está com BAVT. Não é isso, Murilo? E o eletro, ele também vai trazer outras informações aí pra gente, que informações adicionais, do ritmo de base e do QRS de base do paciente, né? Exato. Porque tem muitos episódios onde o paciente ele tem essas alterações de forma transitória. Ali, a hora que você chega, ele pode estar assintomático, mas com um eletro já de base, com bloqueio de ramo direito, um bloqueio divisional, isso já demonstra que ele tem uma provável cardiopatia e que ele tem um risco aumentado para ter feito algum bloqueio avançado em qualquer momento, né? Exatamente. É aquela história clássica, né? Chegou um paciente com síncope, tem alterações eletrocardiográficas, tem um bloqueio de ramo, tem um BDAS, ele pode ter alguma doença do sistema de condução e a síncope foi reflexo disso, né? E lembrar também que um dos critérios de gravidade que você falou, né? Que seria a hipotensão, mas lembrar que às vezes esses pacientes eles chegam até muito hipertenso de forma compensatória, né? Para manter o débito ali, já que a frequência cardíaca abaixa, ele tenta compensar com a hipertensão. Então, nesses casos, muitas vezes, tratar a hipertensão você vai acabar prejudicando o paciente, né? Exatamente. Essa dica aí foi sensacional. E aí, você estando diante desse paciente, a primeira coisa, então, é classificar, como o Pedrão falou, né, entre um paciente estável e na presença de uma bradicardia com características mais benignas, né, de um paciente instável com características de mais malignas, né, pelo eletro do paciente.
Nos pacientes instáveis, você pode fazer de primeira mão a atropina, né? Você já começa de cara ali 1 miligrama, né? 2 ampolinhas. E ela vai agir principalmente nos receptores muscarínicos, né? Vai bloquear e com isso vai diminuir a estimulação do sistema parasimpático. O grande problema é que no coração, as partes do coração que vão ser inervadas pelo parasimpático chega até o nó atrioventricular. Exato. Então, bloqueios infrarricianos não vão ter ação com a atropina, né? Exato. Então você vai fazer, não vai acontecer nada e o paciente vai continuar na bradicardia. Mas é uma medida inicial que pode ser feita. Até quando se fala de bloqueios infrarricianos, classicamente vai ser quem? O BAVT, o BAV de segundo grau, MOPS 2, tá? Que são clássicos que não respondem, né? Agora, se o paciente não respondeu à atropina, você pode fazer medicações beta-agonistas daí, né? Então seria entre elas a adrenalina e a dopamina. Lembrar que a dopamina, dependendo da dose que ela pode ser tanto alfa quanto beta, até dopa, né? Então você tem que procurar manter ela ali numa dose beta, que seria de 2 a 10 microgramas quilo minuto, né? Ou até a adrenalina, também de 2 a 10 microgramas por minuto só. Só lembrar que essas duas medicações você acaba evitando em contextos de infarto, né? Aquele paciente que infartou e fez essa bradiarritmia, justamente por elas serem beta-agonistas. E se nada disso resolveu, e você estiver disponível no seu serviço, você pode fazer o marca-passo, tanto transcutâneo quanto transvenoso, né, Pedrão? Exatamente, Murilo. E é aquela coisa, né? Não é porque às vezes você está com um paciente com BAVT, que provavelmente ele não vai responder, que você não vai tentar uma medida inicial. Porque você vai ter que buscar o aparelho, você tem que setar, achar os cabos. Às vezes, nessas horas que importa, a gente nunca sabe onde é que fica o cabo, né? Exatamente. E é porque é um cabo diferente que você vai conectar, às vezes, nas pás, né? Geralmente tá com o do desfibrilador, você tem que tirar esse, né? E pôr a da pá. Exatamente. Nesse meio tempo, você vai iniciando a medicação para ver se ele responde. Muitas vezes, quando a gente fala no BAVT, ele não vai responder. E falando especificamente das medidas de transcutâneo e transvenoso, né? Você tem que tentar entender o mecanismo como funciona. O transcutâneo é propriamente dito como se você desse choques no paciente, tentando fazer a despolarização do ventrículo pela pele propriamente dito. Você tentando imaginar isso, você vai entender que você precisa de uma carga muito maior do que você fazer uma estimulação lá dentro do coração, tá? Esse tipo de paciente ele vai precisar de uma carga maior e normalmente ele vai sentir muita dor, muito desconforto. É interessante que você tente entrar com analgesia para ele fixa, tá? Essa analgesia pode ser com morfina, pode ser com fentanil, que você se sentir mais confortável. Só tome muito cuidado, às vezes, quando você vai fazer um marca-passo transcutâneo, você não fazer analgesia demais e você acabar tendo que entubar seu paciente, porque ele rebaixou, né? Isso é um risco que pode acontecer. Mas o que é importante que você faça na hora que você vai passar, né? Você vai colar as pás numa posição ali antero-posterior ou antero-lateral, tá? No tórax do nosso paciente. Colando as pás, você vai deixar numa frequência adequada, ali 60, 80, você não precisa deixar ele muito taquicárdico. E entre em geral com estímulo em dose máxima de carga, né? Para você tentar capturar logo o ventrículo e tirar daquele contexto ali de gravidade. Conforme capturou, você vai reduzindo progressivamente, tá? Até você perder a captura e você achar o limiar de captura, que era a última vez que ele estava estimulando, né? A última carga que estava estimulando e despolarizando o ventrículo, certo? Dessa forma, você tenta deixar mais ou menos 20%, 30% acima dessa carga de limiar. Você tem que deixar um backupzinho, porque o paciente pode perder, né? Por algum motivo ou outro. Lembrando que pacientes, aí você também tem que vencer o tecido adiposo, músculo. Exato. Então, pacientes mais obesos, aí eles tendem a ter um limiar maior. Então, você sempre tem que verificar pelo pulso, né? Se você colocou ali 70 batimentos por minuto, você vai, palpa o pulso e vê se está mantendo 70 e se o limiar que você achou ali realmente está adequado, né? Exatamente. E lembrar também os modos de que ele vai atuar, né? Ele pode tanto atuar no modo assíncrono, que aí ele vai atuar completamente cego, ele vai entrar naquela frequência 70, 80 que você deixou, ou no modo que ele tenta avaliar o ritmo próprio do paciente, que a gente já falou até no episódio de estimulação cardíaca, o que a gente fala do modo VVI, tá? Que é um modo que ele se inibe se o paciente tentar entrar numa frequência maior do que aquela que a gente setou. Lembrar que assim, como é um eletrodo que está na pele do paciente, ele está correndo risco às vezes de não identificar
ou identificar a musculatura do paciente e achar que é repolarização ou despolarização do ventrículo, tá certo? Por isso que às vezes a gente acaba preferindo o modo assíncrono no contexto do transcutâneo. E o grande dificultor do transcutâneo, Pedrão, é que foi o que você falou. Você vai ter que fazer uma analgesia, geralmente uma analgesia importante. Então, às vezes, o paciente fica sonolento, aí, às vezes, o paciente tava com baixo débito, aí você faz a analgesia, ele fica sonolento e começa a ter vários confundidores ali. Você não sabe se o seu marca-passo tá ali numa frequência efetiva, com melhora do paciente. Então, esse, para mim, eu acho que é a maior dificuldade do transcutâneo, né? Exato. Até as medicações analgésicas, elas são hipotensoras, né? Tudo isso vai se confundindo, né? Acaba que quando a gente tem disponível e quando existe o expertise para fazer o implante, a gente pode tentar o transvenoso. Ele já é bem mais interessante porque ele vai precisar de uma carga muito menor. Em geral, o paciente não vai sentir nenhum tipo de desconforto. Em alguns casos, ele pode até estimular o diafragma do paciente e sentir como se fosse um soluço, uma coisa nessa linha. Mas normalmente o paciente não sente nada, tá? E a técnica dele vai ser através de um acesso venoso central, seja ele jugular ou subclávio, de forma que a gente passe aquele eletrodo, né, passe aquele eletrodo intracardíaco, vá lá no ventrículo direito, impacte ele e gere a despolarização. O raciocínio é o mesmo do transcutâneo. A gente vai entrar com uma carga alta, numa frequência também não tão baixa, 60, 80, de forma que quando capturar, a gente veja a captura no ventrículo, tá? Que ele está de fato despolarizando. Aí a gente também tende a baixar progressivamente até achar o limiar, tá certo? Aquele último momento que ele despolarizou o ventrículo, tá certo? E daí a gente deixa uma carga um pouquinho mais alta, 2, às vezes até 3 vezes acima desse limiar, certo? Existe também uma questão aí que muita gente se confunde, que é a sensibilidade, que tanto vai estar presente no transcutâneo como no transvenoso, mas no transvenoso que muitas vezes a gente vai estar mexendo. Que é o quê? A sensibilidade, o ouvinte tem que interpretar como se fosse um muro, tá? Um muro que separa o que o marca-passo vê do coração do paciente. Ou seja, se o paciente quer entrar, está gerando algum tipo de estímulo, se o muro está baixo, o marca-passo vê tudo, tá? Assim como se ele estiver muito alto e estiver tendo um estímulo próprio do paciente, o marca-passo não vai ver nada. Ou seja, você interpreta da que forma? Quanto maior a sensibilidade, menos o marca-passo enxerga o ritmo próprio do paciente. E quanto mais baixo, mais ele enxerga. Ah, Pedro, então eu só ia deixar a sensibilidade no mínimo e deixar por isso mesmo, né? Não. Existem também alguns riscos que a gente pode ter quando a gente deixa a sensibilidade muito baixa. Um deles é quando às vezes a gente passa o marca-passo transvenoso, ele fica muito próximo do átrio e ele faz a gente ficar enxergando aquelas ondas P's e entender que é estímulo no ventrículo e não entrar, tá? Quando a gente deixa a sensibilidade muito baixa. Tem que deixar um valor ali de segurança. Ou mesmo o paciente faz alguma contração muscular, isso altera, tá? Ou até a rede elétrica pode estar influenciando nisso. Sempre a gente tem que estar pensando dessa forma. E para isso existe um cálculo que a gente pode fazer, que é o limiar de sensibilidade. Como é que ele vai atuar? Depois que a gente já tirou nosso paciente da gravidade, né, daquele contexto mais complexo, a gente vai baixar a frequência cardíaca do marca-passo abaixo do escape dele. Vamos dizer que o escape é 40, 50, a gente marca passo em 30, em VVI, tá? Que ele vai entrar somente se o paciente precisar. Ou seja, o marca-passo nunca vai entrar nesse momento, só quem vai estar entrando é o estímulo próprio do paciente. E a gente aumenta progressivamente a sensibilidade até o momento que o marca-passo fica cego, tá? Até o último momento que ele estava enxergando é o limiar de sensibilidade. A gente tende a deixar 2 a 3 vezes abaixo desse limiar para a gente não deixar o marca-passo muito cego nem muito sensível, certo? E aí lembrar também, a gente falou dos pacientes instáveis, né? Mas a gente também tem que ter a sacada de ver que até alguns pacientes que momentaneamente estão estáveis, né? Mas que têm um potencial risco de instabilizar, que são aqueles pacientes que documentou uma bradicardia, um BAVT, assim, com ritmo de escape muito baixo, ou que já tem alterações no eletro de base, e que esses pacientes podem eventualmente bloquear novamente a qualquer momento. E se o ritmo de escape for muito baixo, ele entrar realmente numa bradicardia importante, ele pode fazer até um torsades. Exato. E aí já é um problema acima do outro. Então lembrar que se um centro ali de onde tem uma expertise boa, às vezes a gente até passa o transvenoso num paciente estável, mas que ele tem essas características de que ele pode instabilizar a qualquer momento, né? Aquele paciente que tem um escape com QRS mais largo, né? Como você mesmo falou, com uma frequência mais baixa, que está denotando um escape ventricular. E esses escapes ventriculares, eles não são acostumados a segurar por muito tempo, né? Exatamente. Aí juntando esses elementos, você
pode pensar, ó, esse paciente em algum momento ele vai bloquear novamente. Às vezes você está num centro onde o marca-passo definitivo vai demorar um pouquinho mais, você não tem um acesso e esse paciente pode estar numa condição pior daqui a um momento, você pode evitar e passar antes, né? Exatamente, Murilão. Ô Pedrão, vamos lembrar também que a gente sempre tem que pensar em causas secundárias aí de uma bradicardia, né? Pensar sempre no hipotireoidismo, principalmente, né? Distúrbios hidroeletrolíticos e intoxicações medicamentosas. Então ali lá no começo, né? Na anamnese, no exame físico, você sempre procurar essas causas secundárias, porque elas podem ter tratamentos diferentes, né? Até mesmo do tema do nosso desafio, né? No infarto, o paciente pode evoluir com bradicardia, a questão aí, o tratamento vai ser tratar um infarto, né? Exatamente. Vai ter um tratamento específico e diferente. Às vezes você pode, eventualmente, tratar a bradicardia, mas para você aliviar de fato, seria um tratamento diferente, né? Até é importante a gente ver que se às vezes tem uma causa reversível, muitas vezes, assim, indicação de um marca-passo definitivo, às vezes ele é um pouco mais atrasada, né? E lembrar que nesse contexto, você passando o marca-passo transvenoso provisório e ele tendo indicação definitiva, nesse contexto ele acaba sendo para diminuição de mortalidade mesmo, né? Exato. Diferente dos bloqueios de saída que a gente falou anteriormente, onde os sintomas pela bradicardia vão ser melhorados, aqui não, aqui o paciente ele vai precisar do estímulo quase que, às vezes, 100% do tempo, né? Exatamente, ele já está com um NOAV meio que claudicando ou bloqueado completamente, ele vai precisar que alguém faça esse bypass do átrio para o ventrículo, né? Que vai ser o marca-passo. Só lembrando, né, que esses diferentes motivos do marca-passo definitivo, como a gente até falou lá naquele episódio de implantes, né, de dispositivos implantáveis. Só relembrando um pouquinho do episódio, que inclusive gravamos nós dois, né? A gente gosta da bradicardia, uma arritmia, hein? E aí, Pedrão, a gente tem outras condições também quando a gente está diante de uma bradicardia, que, primeiro também, a gente tem que sempre avaliar essa bradicardia auscultando o paciente, né? Porque no caso do paciente estar fazendo um bigeminismo, às vezes ele tá com um ritmo, por exemplo, de 70 ali na ausculta. A hora que você palpa o pulso ou põe o oxímetro, ele tá de 35. Mas não é que ele tá bradicárdico, é que um pulso está sendo detectado e o outro não. Isso, né? É clássico de a gente ver na enfermaria, né? Eita, doutor, o paciente tá com frequência de 30, de 40, o que é que tá acontecendo? Mas é porque muitas vezes eles vão ver no oxímetro que ele não gera um pulso adequado ou um pulso tão bom, né? Com aquela extracístole. E tá aparentemente bradicárdico sem estar, né? E o paciente lá na enfermaria tranquilo, né? Outra questão é o paciente com hipertonia vagal. Então aquele paciente principalmente atleta, né? Você vai fazer também uma aferição ali de frequência, de pressão, e você olha, tá com 35, 40 batimentos, um eletro de base sem alterações, e o paciente totalmente tranquilo, assintomático. Isso justamente pela hipertonia vagal de um paciente que tem um débito cardíaco bom, com poucos batimentos, né? Um atleta, né? Não só atleta, mas o exemplo clássico é ele, né? A gente vai ver alguns pacientes que às vezes ele nem são, mas ele tem um certo grau de hipertonia vagal, não faz nenhum tipo de arritmia, ele só faz uma bradicardia sinusal, uma frequência mais baixa e por assim vai. A gente também tem que sempre suspeitar desses pacientes mais jovens e assintomáticos do BAVT congênito, né? Então, você vai olhar se um paciente tem um ritmo de escape estreito, às vezes acelerado, o paciente chega até 70 de batimento por minuto. Ou às vezes ele no esforço, ele pode encurtar e conduzir o QRS, né? Então, sempre suspeitar, às vezes também num achado de exame você documenta isso e o paciente está lá, só foi por outro motivo, ao pronto-socorro ou até seu consultório, e você documentou essa bradicardia, e aí até as indicações, inclusive, de marca-passo mudariam um pouco, né? Nesse contexto, às vezes um paciente que está em BAVT congênito, assintomático, a gente vai tolerando ele um pouco mais, né? Também não seria um crime se a frequência é um pouco mais baixa, não incrementa tanto ela, considerar um marca-passo, mas muitas vezes a gente é mais tolerante. E é interessante ver nesses casos que às vezes ele vai estar com duas arritmias, vamos dizer assim, presentes. O paciente tanto vai estar o BAVT, como no átrio, às vezes é aquele paciente tão saudável que de fato o problema dele é focal ali no AV, né, porque é congênito propriamente dito. No átrio ele pode estar fazendo arritmia sinusal. É interessante isso.
A gente vai ver às vezes aquele átrio que não é completamente regular, as PPs, elas alteram com a respiração, e no ventrículo está um outro ritmo dissociado com a frequência adequada. Mas aí já fica mais difícil a interpretação, hein? Existe também uma outra condição, né? Que aí já não é tanto pro congênito, do FA com BAVT, né? Isso aí é um medo que todo mundo tem de pegar. Como é que a gente vai tentar diferenciar, né? Porque às vezes o paciente ele tá só simplesmente com uma pausa sinusal muito longa, se não vai estímulo de P, e um ritmo de escape assume, tá? E às vezes o paciente não tem um BAVT propriamente dito. Ou é um paciente que já tem história de FA prévia, ou seja, que ele vai ter só aquelas linhas fibrilantes, que não vai ter uma P propriamente, e entra em BAVT. Para a gente ter essa definição clara, a gente vai ter que pegar aquele paciente que fala assim, não, doutor, eu já tinha uma arritmia antes, uma arritmia que deixava meu coração irregular, e agora está regular, tá? Aí a gente pode estar diante de um FA com BAVT. E também aí o quadro clínico, o contexto todo, né? Às vezes paciente mais instável, baixo débito, né? Tudo isso vai te fazer a levar mais pelo BAVT, né? Exatamente. Bom, Pedrão, eu acho que deu para abordar bem, né, as bradiarritmias, tanto da parte mais eletiva quanto da emergência, né? Eu acho que agora a gente podia ir, então, para aquele momento, né? O famoso bate-bola? Vamos? Bora! Vamos lá, Murilão. Me diz aí a definição de bradicardia. Então vai ser quando o ritmo cardíaco do paciente está menor do que 50 batimentos por minuto. Bem direto ao ponto, né? Exatamente. E fala aí, Pedrão, quais são as bradicardias por bloqueio de saída? Os principais bloqueios de saída, que todo mundo vai ter que lembrar, né? Quando a gente fala de arritmia propriamente dito, né? Eu quero que todo mundo lembre aí da pausa sinusal, tá? E do bloqueio sinoatrial. A pausa sinusal vai ser aquela ausência de P, sem algum tipo de proporcionalidade, tá? Só não vai ter P, não vai ser... Tipo assim, era para estar tendo 2, 3 P's naquele intervalo, não. Ele não tem proporção nenhuma. Já o bloqueio sinoatrial, ele vai ser daqueles 3 tipos, né? Do primeiro grau é aquele que a gente não consegue ver no eletrocardiograma, que ele tem um bloqueio de saída fixo, tá certo? Do centro do nosso sinusal propriamente dito para o resto do átrio. O do segundo grau, tipo 1, vai ser aquele que é um bloqueio cada vez maior, até o momento que a P nem sai, tá? Como se fosse um fenômeno de Wenkler. O do segundo grau, do tipo 2, é um bloqueio que a gente vai... ele surge de forma súbita, e surgindo de forma súbita a gente consegue enxergar uma proporcionalidade. Um exemplo, tá vindo um PP ali naquela frequência habitual, e do nada, no meio, era para ter uma P, ela não apareceu. A gente enxerga uma proporcionalidade, uma P, 2 P's ou 3 P's. E do terceiro grau é quando nem sai completamente dito, existe um silêncio atrial. Isso, associado a sintomas, vai configurar uma doença do nosso sinusal. Murilão, já que você me perguntou dos bloqueios de saída, me fala aí dos bloqueios de condução. Seriam os bloqueios atrioventriculares, né, Pedrão? Do primeiro grau, então só um prolongamento da condução do átrio para o ventrículo, né? Um prolongamento do intervalo PR. Do segundo grau, MOBITS 1, vai prolongando o intervalo PR até bloquear. O MOBITS 2, esse bloqueio ele é de forma súbita. E no do terceiro grau, ou BAVT, tem uma dissociação atrioventricular. Boa. E, Pedrão, quais são as principais medidas para avaliar no atendimento do paciente que vai com bradicardia no pronto-socorro? Vamos lembrar daquele tripé que a gente falou antes. A história clínica, o exame físico e o eletrocardiograma. História clínica para você ver se tem alguma temporalidade daqueles sintomas, se eles são mais súbitos ou mais antigos, tá? Isso associado ao exame físico para a gente tentar determinar algum grau de instabilidade. E o eletrocardiograma para determinar propriamente dito que tipo de arritmia bradicárdica que a gente está encontrando ali. Seja uma própria bradicardia sinusal ou um BAVT, por aí vai. E lembrar de excluir causas secundárias que às vezes no contexto ali você consiga identificar, né? Exatamente. Murilo, quais as medicações que a gente tem para utilizar no contexto de bradicardias? Então, de primeira linha, e principalmente naquelas bradicardias supraicianas, né? Nós temos a atropina, já de cara 1 mg, aí, podendo ser repetidas até atingir 3 mg, né, a cada 5 minutos. Não respondeu, temos a dopamina e a adrenalina em doses beta-adrenérgicas, ali de 2 a 10 microgramas. Se nada disso responder, o que a gente pode fazer, Pedrão? Aí vai ser os marca-passos temporários, né? Seja ele o transcutâneo ou o transvenoso. Só lembrar aí pro pessoal que nos dois a gente tende a entrar com uma frequência fixa, 60, 80, com o estímulo máximo, para a gente capturar logo esse ventrículo. Depois a gente vai baixando esse estímulo progressivamente até achar um limiar de estimulação, certo?
Acho que é isso, né, Pedrão? E qual que é a resposta do desafio? Boa. Isso é uma pergunta que eu acho que todo R3 acaba recebendo, né? Quando a gente pega um paciente que está com infarto, principalmente aquele infarto de parede inferior, e tá bradicárdico, ou mesmo depois que reperfunde ele fica bradicárdico, às vezes até bloqueia, qual que é o mecanismo que a gente vai causar, né? Quando a gente não fala de uma isquemia propriamente dito do nó sinusal do nó AV, o mecanismo é o reflexo de Basel-Jarisch. Eu não sei como você pronuncia, eu pronuncio assim, né? Eu acho que você acertou. Cara, e como é que ele vai atuar, né? Ele vai estar relacionado os estímulos vagais do paciente parasimpáticos que são mais presentes na parede inferior do ventrículo. Ou seja, quando o paciente tem uma isquemia da parede inferior, ou tem uma hiperdistensibilidade por uma hipervolemia, ou um contexto assim, normalmente relacionado a um infarto, ele pode causar esse estímulo, né, esse reflexo, e causar uma bradicardia, hipotensão, ou às vezes até sintomas de mal-estar. Isso está presente tanto quando está fechado a coronária, como quando reperfunde. Principalmente aquelas que são reperfundidas mais tardiamente. Ele pode acontecer esse reflexo. Bom, Pedrão, eu gostei muito então de gravar aqui nosso episódio, né? Eu acho que só vou dar um spoiler aqui pro pessoal. O Pedrão tá doido para gravar uma videoaula de como encunhar um marca-passo transvenoso, tá? Fica a dica aí para cobrar ele. Queria agradecer aí a todo comentário, né? Toda interação que vocês têm feito aí com a gente. Continua mandando o Supra aí, que a gente sempre gosta dessa interação. E siga o Instagram aí nosso, Supracast Cardiologia, e YouTube Supracast, né? @Supracast. Quem quiser que eu faça esse vídeo, ou eu, qualquer pessoa aqui do Supracast, manda. Eu quero aprender a passar marca-passo transvenoso nos comentários do post. Mas o Pedrão tem uma didática boa, viu, gente? E aí, Murilão, quem que você vai mandar um abraço essa semana? Cara, eu vou mandar um abraço pro meu colega de clínica médica, o Bruno. Acabou passando uns perrengues familiares aí no final do ano, acabou que eu não gravei nenhum, né? Então nessa minha primeira oportunidade, vou mandar um abração pra ele aí. Brunão, gente boa, hein? Opa! E eu vou mandar um abraço para um residente que passou comigo quando eu estava agora no estágio da unidade coronariana, o Cídio. Ele é R1 da Neuro. Muita gente boa. Escuta aí nossos episódios do Supracast. Abração, Cídio. É isso aí, pessoal. Falou, até mais. Lembrar de deixar 5 estrelas no Spotify e abração.